Vamos, meninas, a aula vai começar! Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio, a aula vai começar. Vamos aprender, ler e escrever e um mundo novo descobrir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio, a aula vai começar. Vamos aprender, ler e escrever e um mundo novo descobrir. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que bom que você veio, a aula vai começar. Vamos aprender, ler e escrever e um mundo novo descobrir. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sim, é um prazer imenso receber cada um de vocês aqui, tá? Neste curso. E agradecer também a confiança na nossa instituição, a Escola Saberes Compartilhados, e também a confiança no meu trabalho, tá? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas aqui à nossa primeira aula do curso profissionalizante em assistente de sala na educação infantil, tá? Tenho certeza que vocês irão aprender bastante neste curso, um curso que foi feito especialmente para o trabalho voltado dentro da sala de aula, da escola. E o nosso público, gente, é a educação infantil, tá? Que vai de 0 até 5 anos, que a gente vai poder estar desenvolvendo nosso trabalho aí como profissional, tá bom? Eu, aguardando aqui os demais entrarem na aula, aguardando aqui, tá? Sejam muito bem-vindos, quem está entrando, boa noite a todos. Gente, só alguns acordos iniciais para o nosso encontro de hoje, tá bom? A nossa aula ela vai acontecer aqui, tá? No momento mais teórico de explicação. Posteriormente, eu vou estar liberando o grupo de vocês no WhatsApp. É importante que vocês estejam no grupo do WhatsApp, certo? Quem não tiver, vai aqui na descrição desse vídeo, que vai estar o link do grupo do WhatsApp, tá bom? Vocês irão entrar, irei abrir o grupo para discussões, para perguntas, dúvidas, e também terá uma atividade que vocês irão realizar, tá bom? E essa atividade ela vai contando aí a carga horária de vocês. Um bônus que eu disse para vocês, gente, tá? Que já vou antecipando logo, certo? Esse bônus é a carteirinha de identificação, tá? Que você foi nosso aluno, que você fez o curso com a gente. Aí nessa carteirinha de identificação vai estar o teu nome, o teu curso e o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que identifica aí a tua profissão, tá certo? Quero antecipar para vocês também, gente, que o curso, vocês vão assisti-lo, ok? Em decorrer. Quem não estiver podendo assistir agora ao vivo, pode assistir depois, vai ficar gravado. E aí vocês poderão assistir quantas vezes vocês quiserem. Quando vocês finalizarem esse curso, nos encontros, aí você vai dizer se você vai querer solicitar o certificado, a carteirinha, né, de identificação, os materiais que vai ser apresentados aqui, como atividades, modelos de relatório, enfim, todo o material que a gente vai estar apresentando no decorrer do curso. Se você quiser, tá? No final do curso, você pode entrar em contato comigo, dizendo: professor, eu quero receber a certificação, a carteirinha de identificação e o material. Aí a gente libera o drive, aí você fala comigo, eu te passo para o pessoal responsável da instituição, Saberes Compartilhados, aí você efetua o valor, tá? Acordado com você, e aí você é liberado para ti, tá bom? Então, eu me chamo professor Auricélio Braga, sou pedagogo, sou licenciado em Educação Física, Filosofia, Ciências Biológicas, sou especialista em Neuropsicopedagogia, Psicopedagogia, Educação Especial, também tenho formações aí na área de gamificação, Educação e Tecnologia, Contação de Histórias, Lúdico,
tem formação em recreação infantil, desenvolvimento infantil, enfim. É todo assim um aparato de conhecimento que eu trago para vocês, tá bom? Também sou graduando em fonoaudiologia e terapia ocupacional, ok? E também tenho formação aí em psicanálise também. Então, assim, gente, nosso curso, ele vai começar falando sobre a profissão de vocês, tá bom? Sempre é importante, num curso de profissionalismo, ou um curso profissionalizante, conhecermos um pouco sobre a profissão do profissional, conhecer a profissão que vocês irão exercer, tá bom? Creio que já os nossos alunos já estão presentes aqui na aula, então vamos continuar o nosso curso. O tema da nossa primeira aula, pessoal, é identidade, ética e postura, certo? Identidade, ou seja, o que é o profissional, a ética que ele precisa ter no ambiente de trabalho e a postura diante de algumas situações as quais ele possa estar enfrentando aí dentro do seu espaço. Vamos começar o nosso momento. Eu trouxe para vocês uma fábula, que é a fábula do formigueiro real. Tá? Eu pesquisando uma história para trazer de início para vocês, e eu creio que essa tem muito a ver com a profissão de assistente de sala de aula na educação infantil. Vamos começar assim. No coração de um grande carvalho, as formigas construíram a maior colônia da floresta. A rainha passava os dias no centro de tudo, desenhando os caminhos e sonhando com o crescimento do formigueiro. Suas ordens eram sábias e seu plano era grandioso. Sem ela, as formigas não saberiam para onde ir. Ao lado dela, a operária trabalhava em silêncio. Ela carregava semente 3 vezes maiores que o seu corpo. Limpava os berçários, onde as larvas descansavam, e reforçavam as paredes de terra, para que a chuva não derrubasse o formigueiro. Certo dia, a rainha perguntou: por que você limpa cada grão de areia com tanto cuidado, se ninguém verá o seu rastro quando o formigueiro estiver pronto? A rainha perguntou. A operária parou e respondeu: Majestade, você é a mente que projeta o futuro, mas eu sou os braços que sustentam o agora. Se eu não cuidar do chão onde pisamos e do abrigo onde as pequenas crescem, o seu reino mais bonito será apenas um desenho no chão. O seu sonho é a direção, mas o meu trabalho é o alicerce. O moral da história, meus queridos, o mestre planeja o destino, mas é o assistente quem garante que o caminho seja seguro para os pequenos caminharem. Tá? Em outro sentido, a gente pode entender nessa história que a rainha formiga ali do formigueiro, ela é a professora da sala. Professora que tem como obrigação dar aulas, ensinar, evoluir as crianças, organizar, enfim, construir o futuro. Agora, você como assistente de sala é como a operária. Mesmo nos bastidores ali da sala de aula, vocês desenvolvem um trabalho com excelência a ponto de que aquela criança consiga se sentir segura, se sentir ali cuidada dentro do espaço para que a professora consiga dar a sua aula, certo? O assistente de sala não apenas cuida do presente das crianças, ele prepara o terreno onde o futuro delas será construído. O seu olhar atento e o seu apoio com carinho e afeição são as primeiras lições de segurança e confiança que uma criança leva para a vida toda, tá? Então, gente, o trabalho do assistente de sala, ele vai além do trabalho que o professor realiza, porque ele vai cuidar, ele vai trabalhar com afeto, ele vai ouvir, ele vai compreender as situações dentro da escola, dentro da sala de aula, e isso, querendo ou não, vai ter uma aproximação muito maior com a criança. É interessante falarmos também que o profissional, gente, de apoio, o cuidador, não é o mesmo que vocês, assistentes de sala, tá? O cuidador, o profissional de apoio, ele vai trabalhar diretamente com a criança com deficiência, exclusivamente com ela. O assistente de sala, ele vai dar suporte ao professor
mas em prol da sala, do coletivo da sala, certo? Profissional, no caso vocês, assistentes de sala, tem que trabalhar em cima dessa visão geral do que é a sala de aula, principalmente na educação infantil, ok? Que tem que ser ali um olhar redobrado sobre as crianças. Mas vamos entender um pouquinho, gente, como foi que surgiu aí a profissão do assistente de sala, tá? Quais são o contexto histórico que ela começou. Primeiro, lá no passado, até os anos 80, existia uma era em relação à educação, ou à educação de crianças pequenas, chamada a era do assistencialismo, certo? Naquele período, havia creches. As creches, nesse período, elas eram mais vistas, gente, como um espaço onde as mães deixavam as crianças para poderem trabalhar. Era tipo um depósito de criança mesmo, tá? Ou seja, qual era o objetivo? Que as crianças, quando entrassem nessas escolas, nessas creches, porque o nome era creche, era apenas ali realmente para passar o tempo, certo? Os profissionais cuidarem ali da higiene, da alimentação, até que a mãe chegasse e buscasse aquela criança. Ou seja, o profissional, ele não precisava ter formação, ele não precisava ter ali uma qualificação para trabalhar dentro desses espaços, que era o assistencialismo. Tanto que na época surgiu esses termos, né? A babá, ou a tia. Até hoje, a gente observa que professores que trabalham diretamente com crianças são associados a tio ou a tia, ok? Tem muitos autores que dizem que isso não é legal, chamar de tio ou de tia. Mas assim, gente, minha opinião pessoal, é uma forma que já é cultural, então deixa acontecer, tá bom? Mas ela voltou para isso, para assistencialismo. Essa questão de chamar de tia, de babá, de tio, nasceu ali, quando as escolas, no caso as creches, elas eram vistas também como apenas um espaço para as crianças ficarem enquanto os seus pais iam trabalhar, tá bom? Depois, né, passando-se alguns anos, aí em 1996, a nossa LDB, que é a Lei Diretriz e Base da Educação, todo profissional que trabalha, gente, numa escola, ele precisa conhecer um pouco da LDB, certo? Porque ela fundamenta o nosso trabalho, de qualquer pessoa que trabalhe numa escola, certo? Em 1996, veio a LDB, tá? E a LDB, ela trouxe a educação infantil como uma etapa de ensino da educação básica. Para quem não sabe, vou falar aqui bem superficial mesmo, a educação do Brasil, ela é dividida em etapa, tá? Eu vou pegar da maior para menor. A última etapa é o ensino superior, certo? No caso, a educação pública, o ensino superior, que é quem faz graduação, faculdade. Antes do ensino superior, vem o ensino médio, que também é o ensino médio, educação pública. Antes do ensino médio, as crianças, né, as pessoas, elas passam pelo fundamental, que hoje são as séries finais, que vai do 6º ao 9º ano. Depois, nós temos as séries iniciais, do 1º ao 5º ano. E antes do 1º ano, nós temos a educação infantil. Antigamente, a educação infantil ela não fazia parte dessas etapas de ensino do Brasil, tá? Tinha, mas como eu falei, era só para as crianças ficarem lá enquanto os pais trabalhavam. Com a LDB de 1996, as crianças foi se olhar diferente, a criança foi entendida como uma pessoa que aprende, como um ser humano realmente que tem seu desenvolvimento, e aí a educação infantil, que antes era creche, ela passou a ser dentro aí do nosso sistema de educação, tá bom? Visto isso, houve-se a necessidade de que profissional para trabalhar na educação seja uma pessoa qualificada, seja professor, seja o cuidador, seja um assistente de sala, tá bom? E, em forma geral, hoje, tá? Nós entendemos que é impossível, pessoal, educar sem cuidar e cuidar sem educar. Lá na BNCC, tem os documentos oficiais mesmo das crianças, que nós vamos estudar um pouquinho mais lá para frente, fala disso, que o trabalho do assistente, o trabalho dentro da escola, ele é esse, ele educa ao mesmo tempo que cuida, tá? Ou seja, é impossível educar sem cuidar e cuidar sem educar. Quando você auxilia uma criança, por exemplo, no banho, na troca de fraldas, você está ensinando a ela sobre respeito ao corpo, higiene e autonomia. Isso também é pedagógico, tá, gente? Quando eu falo de trabalho pedagógico,
eu estou me referindo tanto ao que o professor da sala faz, ensinando o alfabeto, as cores, ensinando os números, ensinando a parte do corpo, como o trabalho de vocês que dão suporte ao trabalho do professor ali, ok? Então, assim, trabalho pedagógico, quando eu falo, não é simplesmente uma atividade que o professor entrega para a criança fazer, mas tudo que está planejado ali para aquela criança, que aquela criança aprenda, seja só com o professor, seja só com o assistente de sala, ou seja com os dois em conjunto, entendeu? Isso é pedagógico, isso é o trabalho pedagógico. A identidade do assistente. Quem sou eu na escola? Quem são vocês na escola, tá? Então, vamos entender quem é esse profissional. Muitos nomes, gente, são dados a vocês. Essa função de auxiliar o professor, né? Então, que títulos são esses? Monitor, auxiliar, assistente, enfim. Mas, dentro do que nós vamos conhecer daqui a pouquinho, a sua identidade, ela é sólida. Existe ali uma função. Não importa se você é chamado de monitor, de auxiliar, de assistente, dentro da escola você tem uma função. E essa função, ela precisa ser desenvolvida com base nas leis que fundamentam o teu trabalho, ok? Então, tu tem um trabalho, vai desenvolver um trabalho. Esse trabalho, ele é fundamentado pela lei, ou seja, a lei fundamenta o teu trabalho. Que leis são essas, Auri? Ou que documentos são esses? Vamos lá descobrir. O primeiro documento, gente, é a CBO. Para quem não sabe o que é CBO, é o Código Brasileiro de Ocupação. Toda profissão que é registrada no Brasil, ela tem um código, certo? O professor, o engenheiro, que mais? O médico, o advogado, tudo que atua como profissional no Brasil, ele tem um CBO, tá? Que é uma profissão legalizada, uma profissão aí que ela é reconhecida. A de vocês, sim, ela é uma profissão e ela é reconhecida. E o CBO dela, gente, é o 3311-10, tá bom? Que lá no CBO tem auxiliar de desenvolvimento infantil. Olha que interessante. Ou seja, o teu trabalho de assistente de sala, ele, pelo CBO, ele é classificado como auxiliar de desenvolvimento infantil, certo? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que você auxilia o professor na execução de atividades e cuidados essenciais com as crianças, tá? Quando você for emitir a tua carteirinha de identificação, que você fez o curso com a gente, tudo, o códigozinho que vai estar lá é esse daí, tá bom? CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupação, que identifica que você fez o curso com a gente e que você está capacitado para atuar como um auxiliar de desenvolvimento infantil ou um assistente de sala de aula na educação infantil. O outro documento oficial, gente, a outra lei, né, a LDB. LDB, como eu já citei inicialmente. Lá no artigo 29 da LDB, ela é bem clara quando ela traz a garantia, tá? Que a escola, ela precisa desenvolver a criança nos aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Isso está lá na LDB, no artigo 29, que a escola, ela tem que ter como objetivo o desenvolvimento dessa criança. O físico é o corpo, psicológico, o intelectual, com o aprendizado, e o social também, tá? Nessas questões, o que essa lei fala para vocês? O assistente, ele é o profissional que garante que esse suporte chegue a cada criança individualmente. O professor, ele vai trabalhar essas questões da lei e tudo mais em sala de aula, mas é você que vai garantir que, de fato, a criança, ela esteja dentro desse desenvolvimento integral, tá certo? Por isso que é importante vocês terem, gente, o assistente de sala de aula, de educação infantil, ele tem um conhecimento bem direcionado, porque se não tiver um conhecimento direcionado, você vai apenas ser mais um na sala de aula e não vai saber qual de fato é a tua função, e, em vez de ajudar a criança, vai trazer mais prejuízo ali do que mesmo benefício para a criança, certo? Então essas são as duas leis que fundamentam a profissão de vocês. Na verdade, a lei da LDB e o Código Brasileiro de Ocupação, tá? Agora vamos ver aqui, gente, atribuições práticas. O braço direito da sala. Lembrando, você não é o professor da sala de aula, tá? Você não é o professor regente, o professor titular da sala, mas você é o braço direito dessa sala. E aí a gente vai entender um pouquinho sobre isso, sobre o que é essas atribuições, o que é que te compete, o que é que tu não pode fazer dentro da sala de aula, atuando como
assistente, né, o agente aí em sala de aula na educação infantil. Então, assim, quais são as 3 principais áreas que tu vai atuar? Então, o assistente de sala de aula, ele vai atuar em 3 frentes principais. Quais são essas frentes? A primeira é a área pedagógica, certo? Que é a área em que ele vai desenvolver o trabalho juntamente com o professor. O segundo é rotina e cuidados. O serviço do assistente de sala, nessas 3 frentes principais, que a gente coloca como área pedagógica, rotina e cuidados, zeladoria e segurança, está dividida, gente, em algumas ações principais, tá? Mas antes da gente entender o que é que o profissional pode fazer e não pode fazer, nós temos que observar essa informação. O profissional, ele é assistente da sala, vocês são assistentes da sala. Deve dar atenção a quem, professor? Ao trabalho realizado com todas as crianças, tá? Você vai dar esse suporte a todas as crianças. O profissional não é um assistente pessoal do professor, ou seja, na sala de aula, tu não é um secretário do professor, tu não é um assistente do professor, você é um assistente da sala. É para você fazer e desenvolver trabalhos em benefício do coletivo, de todas as crianças, não do professor ou fazer interesses pessoais do professor, tá? Ética e postura, o alicerce da carreira. Todo bom profissional, ele precisa seguir um código de ética. Toda profissão, gente, tem um código de ética, tá? Código de ética referente a quê, professor? Código de ética referente a como eu devo me importar dentro do meu espaço de trabalho. E qual é o limite ético? Qual é a postura que um profissional, assistente de sala, ele precisa ter? Vamos entender aqui. O primeiro ponto, meus queridos, que o profissional precisa ter é sigilo e confidencialidade, tá? O que acontece no dia a dia da escola, na sala de aula, principalmente com as crianças, quando é voltado para a higiene, comportamentos, dificuldades, enfim, tudo que for voltado para a escola, a família tiver relação com a criança, você jamais deve expor, certo? Ou seja, você jamais tem que expor a criança em grupos ou redes sociais. Tudo que acontece dentro da escola, tudo que acontece dentro da sala de aula, tem que ficar ali, pessoal. Isso é ética e sigilo profissional, tá? Não é professor, então quer dizer que eu tenho que ter sigilo profissional, não é só o psicólogo, o médico. Gente, todo profissional precisa ter como código de ética o sigilo profissional e a confidencialidade. Situações envolvendo a criança, a rotina, não deve ser espalhada em rede social, não deve ser espalhada em grupos, WhatsApp, não, tá? É confidencial. As situações escolares são tratadas diretamente com o núcleo gestor, com o professor, e o pai é comunicado para ir até a escola tratar de algum assunto que precisa ser falado. Não é o assistente de sala que tem essa autonomia de estar fazendo isso, tá bom? Outro ponto é o uso de tecnologias. Ou seja, hoje é normal, nós temos o nosso celular, a gente ter ali, enfim, nossas redes sociais, é comum, tá? Porém, no ambiente de trabalho, creio eu que a grande maioria de vocês já tem esse conhecimento, o celular, ele não pode estar sendo ali utilizado como um distrator. Eu não posso estar no meio do meu trabalho ali, enfim, usando um celular para passar o tempo, ou usando o celular para fazer o entretenimento de uma criança. Ele pode ser usado como ferramenta de trabalho? Pode, mas ele não deve ser utilizado como um distrator, como um entretenimento da criança. E se tu tá ali, o teu trabalho é ficar observando a criança em tempo integral. Ou seja, tem que observar ali a rotina da escola como um todo e não usar o telefone para isso. Então, assim, eu creio que a maioria de vocês já tenham, né, essa informação bem compreendida, então não é problema nenhum. Mas também está dentro aí do código de ética e postura profissional, tá bom? Outro ponto, gente, que ele traz é a comunicação assertiva. Nós somos seres humanos, somos falhos, nos irritamos, nos estressamos e, por vezes, queremos descontar nos outros as nossas frustrações. Isso é correto? Não, não é. Mas somos humanos e temos que entender também das nossas fraquezas e limitações, não é? Então, comunicação assertiva, tá?
como eu havia dito para vocês, é normal a gente ter esses momentos, gente, mas dentro da escola existe um trabalho direcionado para crianças, certo? O que seria essa comunicação assertiva? Primeiro, falar na altura da criança, se baixa ali para conversar com ela, usar um tom de voz mais calmo, falar num tom que ela compreenda, certo? Você pode também estar... sempre a dica que eu dou é você baixar na estatura da criança e falar num tom que a criança ela possa compreender o que você está falando, tá bom? Evite apelidos, evite termos pejorativos, até porque a criança tem um nome e ela tem que ser chamada pelo nome. Como, por exemplo, você não pode estar falando, gente, assim, apelidos, claro, né, evidentemente, mas também amorzinho, meu bem, meu amor, minha vida, não pode. O certo, correto, de verdade, é tratar a criança pelo nome dela, certo? Se é Maria, chama Maria, se é João, chama João, enfim, é o correto. Dentro do código ético de postura, o correto é você chamar a criança pelo nome dela, ok? 20 obrigações do assistente de sala. O que você deve fazer? Essa aula, ela é introdutória, de alguns pontos bem gerais, tá? Esse material de apostilamento vai estar lá no grupo, você pode ler esse material quantas vezes vocês quiserem, certo? E como é que está dividida a aula? Esse primeiro momento de até 60 minutos de orientação, de apresentação do conteúdo. Dentro do grupo, tira dúvidas e realização das atividades que eu irei propor para vocês. Ok, gente? Então, quais são essas 20 obrigações do assistente de sala? O que é que você tem que fazer, que deve fazer, que é uma função sua? A primeira delas é o acolhimento, tá? O assistente de sala, ele precisa chegar antes do professor. Porque se o professor chega na sala, é interessante que o assistente de sala, ele chegue um pouquinho antes para receber as crianças. O acolhimento, o recebimento das crianças, dos familiares que vão ali entregando, ele precisa acontecer também por você, tá? Então, um dever do assistente de sala, o acolhimento. Se possível, chegar mais cedo para acolher as crianças, receber as crianças, ok? Organizar a sala juntamente com as crianças, tá? É um dos deveres que você precisa desenvolver aí. O segundo, gente, é a segurança, a importância de você acompanhar a turma para que você observe se não tem nenhum piso molhado, se não tem nenhuma farpa, observar se está tudo ok mesmo, se naquele ambiente a criança ela não esteja propícia a sofrer um acidente, tá? Como é que tá as cadeiras, se tá, professor, mas isso é função de quem limpa? Não, gente, não é. É função do assistente de sala de aula, ele precisa prezar pela segurança das crianças, e essa segurança ela se dá como? Você observando o espaço ali em que as crianças estão, ok? Outro ponto também que é a função tua, mediação de conflitos, tá? Brigas, mordidas, gritos, as crianças estão ali brigando por algo, porque vocês sabem que a criança até os 5 anos tem um egoísmo nelas, né? Natural elas querer tudo para elas, só delas, e isso gera conflito e é normal dentro de uma sociedade, dentro de uma escola. O professor, ele está ali dentro do momento da aula dele, e se você percebe que isso que está acontecendo, é tua função ir mediar esse conflito, tá? Claro, se você não tiver ou não achar que tem a competência para isso, você pode solicitar aí o apoio do professor também da sala de aula, mas é uma função e um dever teu, mediar conflitos, tá? Não é brigar, não é punir. É mediar conflitos. Tem um curso aqui que eu desenvolvi, que é sobre mediação de conflitos em sala de aula. Quem tiver interesse em estar cursando com a gente também, tá? Depois me procure que eu passo mais informações para vocês. Outro ponto, gente, é a estimulação da linguagem. A criança dos 0 a 5 anos, tá? Ela precisa desenvolver a linguagem. Em uma das nossas aulas, um dos assuntos vai ser isso. Vai ser os marcos do desenvolvimento, o que a criança tem que saber em cada uma daquela idade que ela está na educação infantil, ok? A estimulação da linguagem, como é que ela acontece? É tua função ajudar o professor na contação de história, ajudar o professor nas atividades que estimulem a criança a falar sobre ela, estimule a criança a dizer o que ela quer, para onde que ela quer ir, o que ela deseja. E isso é estimulação da linguagem, tá bom? Então, é uma das tarefas que você precisa ser atuante a todo momento.
Ou seja, a criança está apontando ali para a massinha de modelar. Você tem que estimular. O que você quer, meu filho? Quer o quê? Quer pegar o quê? Tá, meu filho não, né? Olha, os vícios aqui de linguagem. Mas você tem que falar, Joãozinho, o que você quer? O que você quer pegar? Você quer pincel ou você quer a massinha? Diga massinha. Estimulação da linguagem também. Muito importante isso, tá, meus queridos? Outro ponto é a higiene pessoal. Sim, é tua função profissional auxiliar a criança no processo de higienização pessoal. Escovar os dentes, lavar as mãos, trocar a fralda quando necessário, dar esse suporte. E isso vai depender de escola para escola, de instituição para instituição, né, de idade para idade, enfim, tudo isso vai ser voltado aí para a questão mesmo da vivência de sala de aula. Se for necessário, tu vai ter que realizar juntamente com a sala de aula que você está trabalhando, ok? Higiene pessoal também é aí uma função tua que você precisa desenvolver dentro aí do teu trabalho. Outra questão, gente, é a autonomia na alimentação. É muito comum as crianças da educação infantil, elas levarem seus lanches. Né? Algumas levam os lanches, outras não. E é muito comum também o assistente de sala fazer tudo pela criança. Abrir o lanche dela, abrir a lancheira, abrir a garrafinha, enfim, cortar a comidinha. Claro, se você puder ofertar à criança um utensílio que ela utilize sem se machucar, como uma colherzinha mesmo, e ela puder fazer isso, vai ser melhor para ela, tá? Então, autonomia na alimentação, não colocar na boca dela. Tu vai respeitar a faixa etária. Quanto maior a criança for, mais autonomia tu precisa desenvolver nela para que ela não seja tão dependente de você, ok? Outro ponto, gente, é mediação do brincar. Sim, o teu trabalho também é estar no intervalo com as crianças, observando essa mediação do brincar. É uma obrigação? Não é uma obrigação. Mas na educação infantil, uma das principais características é as brincadeiras, jogos e brincadeiras. Ou seja, tua função como assistente de sala, sim, é mediar esse brincar. Observar se todos estão participando, estão brincando, juntamente com o professor, obviamente, tá? Mas o teu olhar atento, ele precisa estar voltado para essas questões de mediação. Proporcionar momentos de brincadeira, chamar a criança para interagir. Isso também faz parte aí de uma função que você tem que desenvolver quando estiver atuando como assistente de sala de aula. Organização dos materiais. Você também precisa, gente, como como profissional, assistente de sala, ajudar na organização dos materiais. Ajudar a criança a organizar a sua mochila, organizar o seu material, observar se não tem nada no chão, observar se a criança não deixou cair o lápis, para ajudá-la a organizar o material. Além de tu ajudar na organização do material das crianças, tu também organiza e ajuda o material da sala, como tinta guache, o material que a professora vai precisar ali durante aquela aula também, caso haja necessidade de você auxiliar nisso, ok? Observação ativa. Para mim, esse aqui é uma das tuas principais funções, se não a mais importante. Observação ativa. O teu olhar atento a tudo e a todos na sala de aula, certo? A criança está ali na sala, ela precisa sair, tu vai dar esse suporte ao banheiro até ela. E as outras, professor? Enquanto você sai, a professora, ela fica responsável por observar as demais. Observação. Se tem tomada, aquelas tomadas, de preferência que tem ali o protetorzinho nas tomadas, é um alerta que tem que fazer. Observar se as cadeiras estão adequadas, observar se as crianças estão sentadas corretamente, se não estão sentadas em cima da mesa, em cima do braço da cadeira. Tudo isso, gente, é observação ativa, que precisa ser um trabalho desenvolvido por você, tá? Lembrando, a professora, ela vai administrar a aula, ela vai organizar os materiais, ela vai aplicar aquela aula e você vai dar esse suporte aí, tá bom? Tendo essa observação ativa, para que a criança, ela de fato não venha sofrer nenhum dano físico dentro desse espaço aí que ela está para aprender, tá bom? Relatório de rotina. Sim, o profissional assistente de sala, ele precisa fazer relatório de rotina, tá? Ele precisa sim, tem que fazer relatório de rotinas. Quem ficar no curso, né, até o final, enfim, no final que vão receber o material, vai ter modelos de relatório de rotina lá para vocês, portfólios, inclusive vai ter uma aula só sobre isso,
relatórios e também portfólios para que vocês aí consigam ter o trabalho de vocês de excelência, tá bom? E o que o assistente não pode fazer? Gente, tanta coisa que vocês não podem fazer, tá? E uma delas é realizar serviços particulares para o professor, nada de pagar conta para o professor, nada de ficar na sala sozinho, tá? Assumir o planejamento pedagógico, jamais. Atribuir notas às crianças, isso também não é o teu papel. Emitir diagnósticos de saúde e transtorno. Você, mãezinha, eu acho que o seu filho tem TDAH, eu acho que o seu filho tem autismo. Gente, você não compete nem ao professor e muito menos ao assistente de sala, tá? Comunicar ocorrências graves aos pais. Ligar, paizinho, vem buscar seu filho que ele está aqui passando mal. Não, gente. Tu passa isso para o professor e o professor passa para o núcleo gestor, ok? Também aí não pode fazer. Não pode ministrar medicamentos, isso sem autorização. E se tiver que administrar com receita, precisa ter ali a pessoa olhando e a autorização dos pais por escrito, tá? Jamais vai poder substituir o professor, tá na sala dando aula, em vez do professor não pode. Isso tu não pode. O teu foco é o trabalho coletivo com as crianças ali, dando esse apoio. Não pode aplicar castigo, punição. Ah, vou deixar tu de castigo. Vai ficar sem recreio. Gente, criança não fica sem recreio, não pode. É um direito dela, tá? Criança não fica sem recreio, tá bom? Não pode utilizar o celular para fins pessoais, ali resolvendo coisas pessoais. Não pode postar fotos de aluno em redes sociais pessoais tua, mesmo que tenha autorização, não pode, ok? Não pode, é o teu trabalho, a tua rede social é a tua rede social. Não fica ligado nisso daí. Não pode sair propagando fofocas, comentando assuntinhos ali sobre os colegas de trabalho e também sobre a vida familiar da criança que você está ali na sala dando esse apoio total, certo? Não pode falar da vida pessoal, não pode realizar limpeza pesada. O diretor falou, hoje fulaninha vai limpar a sala todinha porque ela não soube. Não, gente, não é. Teu trabalho não é isso. Tu pode ajudar na organização e na manutenção da limpeza em sala, mas você jamais pode realizar a limpeza pesada ou estrutural da escola. Isso não está no teu código de trabalho e também isso é desvio de função, tá? Não pode discutir assuntos pedagógicos com os pais. Ah, sua criança precisa disso, precisa daquilo. Não, isso cabe ao professor, tá bom? E pior ainda, né? Tu não pode alterar ou manusear documentos oficiais e prontuários. Não pode. Teu trabalho simplesmente vai se restringir, certo? Aquilo que te apresentei. E aí, gente, lá no material, né, que a gente vai trazer para vocês, tem muitas e muitas coisas que tu pode, não pode fazer, tá? Não pode. Olha aqui que interessante. Não pode demonstrar preferência por alunos, não pode pegar suas obrigações e dar para outra pessoa fazer, não pode descumprir os protocolos, né, de segurança, se a criança tem que lavar a mão, tem que lavar a mão, não pode forçar ela a comer, tá? Enfim, e não pode atuar como secretário particular do professor de sala. Lá no material que eu vou colocar no grupo vai ter tudo isso, tá? O que pode, não pode, bem detalhado para vocês. Gente, e aqui, tá? A nossa aula, ela vai ficando por aqui. Como eu disse, a primeira aula, ela é de informações, de como que vai ser, para te apresentar as ideias iniciais também, tá? E a gente vai lá pro grupo, no WhatsApp, eu vou abrir o grupo para vocês terem ali um momento para fazer perguntas, para fazer relatos, tirar dúvidas, e depois eu vou colocar a provinha, a atividade de vocês do conteúdo de hoje, tá bom? Então, um forte abraço e nos vemos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Ah, e detalhe, gente. Professor, por que você não tira dúvidas aqui no ao vivo? Gente, porque geralmente a dúvida, ela vai ficar lá no grupo. Tu coloca a tua dúvida e ela fica ali para que você tenha acesso e os outros colegas também tenham acesso no decorrer aí do curso todo, tá bom? Então, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima aula.